Alguém precisa fazer alguma coisa com relação ao Flávio Bolsonaro, porque ele tá tão perdido na forma de fazer oposição ao Lula que ele passa vergonha todo dia, expondo a burrice dele e principalmente as contradições. Ele fez um texto para defender a alta da taxa de juros, só que no início do mês de fevereiro ele mesmo criticou. Ele tá simplesmente perdido, o Flávio Bolsonaro, que vexame que é ele. E depois ele tá querendo confundir a população falando que Lula 3 é uma espécie de continuação do Lula 2, ele não faz a ideia do que ele tá falando. Então nós estamos aqui para desmentir o Flávio Bolsonaro. Na sua opinião, o Flávio tá perdido? Ou ele tá agindo de má fé? O que você acha da contradição do Flávio Bolsonaro? Deixa o like se você gosta de ver o Flávio Bolsonaro pagando mico como ele tá pagando e claro, se inscreva no canal. O Flávio Bolsonaro, ele fez um texto pro Congresso em Foco, que é uma página vinculada ao UOL. E nesse texto ele passou longas linhas, que eu acredito que não tenha sido ele que tenha escrito, mas tudo bem, falando sobre a autonomia do Banco Central e os ataques que o Lula está fazendo ao Roberto Campos Neto e principalmente à taxa de juros. Porque você sabe que o Lula tem enfrentado e colocado na discussão no debate essa discussão sobre a alta taxa de juros. E o Lula tem vencido esse debate, como até a própria pesquisa Quest mostrou que 76% da população brasileira tá com o Lula nessa história. Isso tem desesperado os bolsonaristas, como você já viu, link aqui no card. O Flávio, ele tá defendendo o Campos Neto porque o Campos Neto é o único bolsonarista que possui um cargo relevante na República. E só! Nenhum outro bolsonarista tem a posição de destaque do Campos Neto. Só que o Flávio, ele tá super perdido, porque ele não sabe como fazer oposição ao Lula. E ele começa a discutir um assunto que ele mesmo já havia defendido, uma posição semelhante à do Lula no início do mês de fevereiro. Então ele caiu completamente em contradição, porque no início do mês de fevereiro, o Flávio quis criticar, falando que o Lula, falando que a taxa de juros estava muito alta, o que prejudica a vida da população. Expliquei isso também, já comentei essa fala do Flávio, link aqui no card. Agora ele vem e fala que a taxa de juros altas favorece a população de baixa renda. Ele tá abilolado, completamente desnorteado, porque o Lula, nessa semana, concedeu uma entrevista à CNN, na verdade, na semana passada. E ele falou que o Bolsonaro nunca mais vai voltar à presidência da República. E isso tirou o Flávio completamente do prumo. Porque o Flávio disse, não, o meu pai, o Johnny Bravo, vai voltar. Olha só como esse cara é ridículo, como esse cara é tosco. Gente. Ele só mostra que a oposição tá perdida. E se de fato essa for a oposição que o Lula vai receber, não vai ter oposição alguma, porque eles estão batendo cabeça. Eles não sabem que rumo dar a oposição. E o Flávio também não sabe que rumo dar a vida dele. Eu acho que o Flávio deveria, na verdade, se internar em algum supletivo ou algum curso que possa melhorar pelo menos o português dele. Porque esse texto do Flávio ao Congresso em Foco foi uma piada. Não uma piada em termos de redação, mas foi uma piada em termos da defesa que o Flávio está fazendo da alta taxa de juros, porque é contraditório. Basicamente, o que o Flávio aparentemente defende, porque eu acredito que ele não tenha nenhum conhecimento sobre economia para defender a posição que ele está defendendo. Eu acho que esse texto foi terceirizado. Mas o Flávio, assim como outras figuras da direita, defendem que a taxa de juros alta... E o que significa a taxa de juros estar alta? Isso encarece o crédito, encarece investimentos do governo e principalmente encarece a população comprar mais produtos porque fica mais caro você fazer as suas compras parceladas. Então o que o Flávio aparentemente defende, assim como outras figuras de direita? Que os juros altos, na verdade, beneficiam a população de baixa renda. Porque os juros altos faz com que a inflação fique controlada e se os juros abaixar, o que vai acontecer? A inflação vai aumentar e isso vai provocar um aumento piora na vida, vai piorar a vida da população porque os preços vão ficar mais caros. Essa é a defesa do Flávio. O André Lara Rezende, que é conhecido como o pai do Plano Real, tem uma visão completamente oposta à do Flávio. Na visão do André Lara Rezende, se os juros ficarem altos, a inflação não vai cair, a inflação vai subir, porque os preços vão ficar mais caros. Porque o crédito, até mesmo dos compradores ou dos fornecedores, né, dos donos do supermercado aí do seu bairro, na hora que ele vai comprar os produtos a prazo, pelo fato do crédito, ou melhor, pelo fato da taxa de juros estar alta, aquela compra a prazo vai ficar mais cara e esse repasse de produtos vai até você. Então, no longo prazo, o aumento da taxa de juros não vai abaixar a inflação, na verdade vai aumentar. Isso piora a sua vida.
Essas são basicamente as duas visões opostas. Não essa visão que o Flávio defende, porque isso ele não sabe do que ele está falando. Mas nós temos essas duas visões da alta taxa de juros. Um acredita que vai melhorar a vida da população, o outro acredita que vai piorar. E tem também essa posição do Lula, que com relação à taxa de juros, que ele já ganhou esse debate, porque 76% da população o aprova. Mas o que você acha dessa visão do Flávio? Que antes defendia a redução da taxa de juros, mas agora defende. É contraditório ou faz parte do mau caratismo bolsonarista? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E o pior desse texto do Flávio é ele querer comparar o incomparável. O Flávio ele está querendo associar o governo Lula 3 com o governo Dilma 2, para tentar mostrar que o que o Lula está fazendo é algo já falido, porque Dilma foi retirada via impeachment pela população brasileira, ou pelo Congresso, o que queira falar, o que você queira interpretar. Mas o Flávio está equivocado, e ele faz uma confusão, e aí eu acredito mesmo que ele possa estar sendo, entre aspas, sincero, porque ele não sabe nenhum tipo de diferença econômica, porque ele tem menos conhecimento que a Paulinha Guerreiro aqui. O plano econômico do Lula é diferente do plano econômico de Dilma. Talvez o Flávio não entenda isso. O plano econômico de Dilma foi baseado em pacto entre o governo com os empresários, a chamada nova matriz econômica. A Dilma acreditava que ela desonerando as empresas, baixando a tributação, sobraria dinheiro em caixa e aí as empresas poderiam expandir os seus negócios comprando, ou melhor, contratando mais pessoas. Só que não foi isso que aconteceu. Porque Dilma não contava com a financiarização da classe empresarial no Brasil. Então o que os empresários fizeram? Esse dinheiro que sobrou com a desoneração, o que é desonerar? Você reduzir os impostos que as empresas têm que pagar. Então esse dinheiro que sobrou a mais no caixa das empresas, os empresários internalizaram como lucro e aplicaram esse dinheiro em aplicações financeiras e não na geração de empregos, que é a lógica do rentismo. Já expliquei a lógica do rentismo em outros vídeos, link aqui no card para você acompanhar. O Lula não aposta nisso. O Lula sabe que esse pacto entre governo e classe empresarial não existe mais. Então qual é o plano do Lula? Incentivar consumo. É diferente. O crescimento de Dilma era proposto via empresas. O crescimento do Lula vai ser puxado pelo consumo da população de baixa renda. Por isso que o Lula está aumentando a isenção do imposto de renda, dando aumento real do salário mínimo, incentivando via bancos públicos o desenvolvimento e a criação de novas empresas nas áreas periféricas. Isso que o Lula quer fazer, porque o Lula acredita que a população que tem maior potencial de aumentar o seu consumo é a população de baixa renda. E aí o que acontece? A população de baixa renda, ela não vai pegar o dinheiro a mais e vai aplicar, não, ela vai consumir. E ao consumir, aquele supermercado da periferia vai precisar comprar mais produto, vai precisar comprar mais saco de arroz. Isso vai aumentar a produção de arroz lá no campo, que vai ter a necessidade de comprar um trator, que vai ter a necessidade de comprar um fungicida. E isso vai começar a gerar empregos no Brasil. Essa é a ideia do Lula, esse é o plano do Lula, via consumo e não via desoneração. Mas o Flávio Bolsonaro, obviamente, ele não sabe disso, porque nem de chocolate esse cara sabe.